E aí, galera do canal do Papo de Onça, estamos em mais um Café com as Onças, esse quadro que quer te ajudar no teu desenvolvimento pessoal e profissional. E eu já vou começar agradecendo aos nossos patrocinadores, Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados, Paula Brasil, com os looks maravilhosos, né? Isso. Romanel, que entrou agora na segunda temporada. A gente está muito feliz com essa nova parceria. E o Põe na Caneca. Isso. E a gente sabe, né, que onça anda com onça, então por isso, como somos onças, vamos nos apresentar para quem está chegando agora e não conhece a gente. Eu sou Jaiane Aguilar, sócia da Aguilar Advogados, advogada há mais de 15 anos, sou mãe de gêmeas, sou podcaster, adoro um bom papo, por isso que a gente está aqui agora apresentando tantas histórias incríveis para vocês. Isso, e eu sou a Toia, sou casada, mãe de 2 meninas, empresária, apaixonada por sapatos e boas conversas. Vamos dar logo um presentinho para nossa convidada? Vamos. Bora primeiro apresentar o assunto, né? O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar hoje de desenvolvimento infantil através de recursos lúdicos. Estamos aqui com a psicóloga, a doutora Márcia Valente. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Márcia. A gente tem muitas mães, né, que nos assistem, que são fiéis aí, estão sempre nos ouvindo. E acho que esse assunto é um assunto que todas as mães se preocupam e têm interesse, né, em aprender mais. Quero muito agradecer o convite. Sempre um prazer poder falar, né, da psicologia, falar do desenvolvimento humano e como hoje nós podemos ajudar as crianças a se desenvolverem num mundo tão tecnológico, onde as telas estão tão presentes. Essa substituição aí é uma tarefa árdua para os pais. Olha, é um desafio diário. É uma luta. É uma luta. Porque a gente tem uma briga interna ainda dentro de casa, que o marido dá e a mulher tira. É terrível. Terrível. Mas a gente tem aí boas estratégias e bons recursos para ajudar nisso. Queremos saber todos. É verdade. Vamos do presente. Bora, antes da gente começar, né? Vamos dar um presente aqui. A Romanel, gente, tem presente para todo tipo de mulher. E homens também, porque eles também têm a linha masculina. E profissões também. Dá para você personalizar o seu presente para ser a cara daquela pessoa. Como a gente tem sempre feito aqui, né? Obrigada. Todo convidado está recebendo algo que tem a ver com você. Eles fazem uma investigação no Instagram da pessoa para poder ver o que tem mais a ver. Pode abrir, que a gente gosta da reação da pessoa, se ela gostou ou não. Gente, que o azul é a cor, né, da psicologia. Por isso que eles escolheram. Mostra aí pro pessoal. Lindo! Delicadeza e bom gosto. E também temos nosso parceiro agora na segunda temporada, o Põe na Caneca. Isso, que tá aqui a caneca, olha. E a canequinha veio personalizada. É linda, olha, pode abrir ela também, que surpreende dentro. Ela é mais linda pessoalmente. Ela encanta depois que a gente abre. Então vamos lá. Olha isso. Não é muito fofa. Muito. Quando usar, tem que marcar o papo de onça e põe na caneca. Vai ficar na minha mesa. E o Põe na Caneca, eles fazem qualquer logo, qualquer arte. Isso, eles colocam em garrafas, em canecas. O atendimento maravilhoso. E eles são muito rápidos. Então fica a dica aí para brinde corporativo, para presente de aniversário, né? Ixi, uma infinidade de opções. É verdade. Então, doutora, conta pra gente. O que veio aí nessas sacolas que eu tô vendo aqui no canto do olho? Aqui no canto do olho. A gente gosta de convidado que traz presentinhos. Essa daqui... Fica a dica. Olha, não teve, queridos que passaram por aqui, eu quero dizer pra vocês que ela realmente dessa vez pôs no chinelo. Tragam logo o presente, gente, por favor. Porque ela trouxe presente pra quem? Conta pra gente. Bem, dependendo da faixa etária, a gente tem as empresas que presenteiam, né? Porque eu tenho empresa para todas as faixas etárias. Gente, ela é psicóloga, mas ela é uma mega empreendedora de vários negócios de ramos completamente diferentes. Acho melhor. Vamos apresentar para as pessoas conseguirem entender. Eu vou precisar de cola, porque, gente, a mulher é empreendedora raiz, tá bom? Faz muita coisa. Então, olha só, doutora Márcia Valente, psicóloga e empresária. Ela é psicóloga clínica, inclusive foi muitos anos minha, só não é hoje, porque não está atendendo mais, mas vai voltar. Pode falar o que ela fez por ti ou não? Depois a gente fala no meio do eu queria episódio. falar agora. Não, por favor, porque eu ia falar que esse episódio é patrocinado por Daniel. É um agradecimento. Olha, proprietária da Ethos Stories,
Ethos Solutions, empresa especializada em produtos para avaliação, intervenção e estímulo tanto das crianças típicas como atípicas, adolescentes, adultos e idosos. Muito legal. Zidane. Proprietária também de uma empresa que nós amamos, Sanvino, empresas especializadas em vinho, produtos importados, massas, azeites, antepastos, molhos, azeites, inclusive trufados, de vários sabores, saborizados de um modo geral. E aí eu quero saber... Bora apresentar ela toda. Toda, vamos, vamos, né? Bom, apresenta. ela é do signo de Peixes, mãe de 3 filhos adultos. Os 3 já estão casados, né? Ela é divorciada, Mas gente. tá namorando. Ah, tá namorando. Ah, tá, Isso. desculpa. A avó do primeiro neto em breve. Breve. Babando que já vai, ainda não descobriu o sexo, já vai descobrir. A Já. torcida é o quê? Vai ficar Então, registrado, cuidado. O meu coração diz que é menino, mas a grande maioria diz que é menina. Então, mas E já teve um sonho? Alguém já sonhou alguma coisa com a criança? Não. Não? Ah, então Você que tá escutando aí, então dê seu palpite. Ela vai Isso, ser vai- avó de menino ou Menino ou menina? menina? Já Responde deixa aí. aí, A gente quer saber. Bom, ela gosta de praticar atividades físicas, logo se vê pelo braço, né? Sarado. Não, para, que quando ela me atendia, não trabalho antes das 10 horas da manhã, porque eu tenho que fazer minha atividade física. Certíssima. Inclusive, é todo dia que eu saio pra malhar, ou que eu tenho algum compromisso que querem agendar no horário, vem ela me falando isso, tipo assim, eu estou em primeiro lugar na minha vida. Cara, isso é um aprendizado da minha vida que você continua, trouxe pra ela. E continua. Às Continua. 7 da manhã eu estou É. na academia. Também faço outras atividades, né? Fiz kite muito tempo, daí tive uma fratura no pé, parei de fazer kite. Esportista. Esporte é a minha paixão. Gosta de receber amigos e família, viajar, estar perto do mar, assistir séries, ler e escrever. Olha, Legal. maravilhosa. Então Não é à vamos toa que ela é nossos- doutora de verdade, tá, Vamos para os gente? nossos presentes. Vamos, que está ansioso. Então, trouxemos. Sei que vocês têm 2 meninas, então. Olha Duas só. meninas, depois vocês veem as etiquetinhas. Ai, que Esses são legal. para as meninas. Vamos ajudá-las a estimular e a Ai, desenvolver. Júlia e Bianca, vocês não vieram no Papo de Onça, mas estão ganhando presente no Papo de Cecília e Olivia, eu vou Onça. Olha. abrir. Recebi. Vamos abrir pra mostrar? Eu acho que é da Toia, né? É por causa das idades. Toia. Peraí, Jai. Toia. Não, o teu tá já. Não, da Toia daí. deve ser esse aqui. Tá? Bem organizado o negócio. Não, é porque tem a idade, né? Sim. Então a gente Olha, precisa. bora mostrar, gente. Speed Cups. Speed Jogos, Cups é um deixa eu falar jogo sobre. que vai trabalhar muito a dinamicidade, o raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problema das crianças, o ganhar e perder de forma positiva. Muito Olha, bom. estão precisando saber disso, viu, amiga? Mais 5. Aqui, Moveball. Moveball. a partir de Moveball, 5 raciocínio lógico, raciocínio espacial e foco e atenção. Olha, precisando. Inclusive, Todo. eu posso jogar. Acho que a gente vai jogar junto. Bora ver. Olha o outro. Olha, Gente, para pintar. Muito Ai, eu amo legal. esses tapetes. muita coordenação motora, Isso é criatividade. pra Olivia. Além de fixação, né? Adoro. De melhorar vocabulários. Aí tem vários, e é muito interessante que as Muito figuras, obrigada. né? Sim. Que vão fixando. Muito obrigada. O Monta-Cara é uma linha que nós temos que vai trabalhar, além do raciocínio, da capacidade de emoções. resolução, trabalhar sentimentos e emoções. Ah, A isso é muito criança não tem ainda a maturidade, muitas vezes ela não reconhece nomear O as sentimento que ela tá mentes. sentindo. E aí, através do lúdico, ela começa a se apropriar do sentimento, das emoções e aprende a nomear e a entender o que ela está sentindo. Sair das polaridades, como nós dizemos, não só raiva, como também eu tô com raiva, eu tô feliz, eu tô triste, é só as polaridades, mas a gente tem uma gama de sentimentos aí no meio. Muito E o bom. nosso presente? Tá igual uma criança, gente. Vê se ensina ela também. Tem um brinquedo aqui pra ela. Estimular. Delicioso. Como é, Úrsula? Como é? A pessoa tem mais A noção. sinceridade, né? Sinceridade Desnecessária. Poxa. Vai que ela esquece, né? Melhor de pegar logo. Gente, isso aqui é fuga do tema. Mas eu quero dizer pra vocês que vários já esqueceram. A gente deixou pra entregar no episódio, terminou e foi embora. O Fabrício Peixoto levou a caneta, inclusive tô esperando que Até ele hoje não devolva. deu pra gente. É.
Olha aqui, gente. Eu vou abrir. Gente, é muito chique, meu Deus. A Sanvino, uma coisa que ela é especializada é em presentes. Uau! Ai, gente, Adoro Cabernet Sauvignon. Bem, Ai, eu vou esse tomar vinho, hoje. essa linha de Olha vinho só nós que trouxemos chique. muito para trabalhar a questão da COP30, né, que são dos povos originários do Chile. Verdade, que legal. E aí a gente já está trabalhando em cima da Cabernet. COP. Olha. gente. Inclusive, estamos Massa. gravando hoje, gente. É no Dia do Índio. Olha! Legal. É o Dia do Índio, dia muito 19 de obrigada. abril. Uma massa. Ai, amo, gente. Essa massa é uma massa artesanal, importada da Itália. Maravilhoso. Eu amo pesto. Amo. Fala da tua Nossa. loja, onde fica o Instagram, pra quem quer. Bem, Quem quer presentear, comprar. vamos lá. Sanvino. A Sanvino fica na Avenida Nazaré, no edifício Royal Trade Center, loja 13, é uma galeria. Conheço essa loja. Conhece, né? No edifício Royal Trade Center, é uma galeria. E a gente abriu a loja. O Instagram é Sanvino. Então, podem entrar. Lá tem todo o nosso catálogo de vinhos já. E vai logo ser lançado o catálogo das massas também. E lá também, nesse catálogo, você já encontra várias informações importantes, principalmente como harmonizar qualquer um dos nossos vinhos, com o que ele harmoniza. Então, já tá cola lá para vocês, tá? Maravilhoso. E quiserem pedir, estamos no iFood também. Pode pedir direto na Olha, loja. maravilhoso. Tá bom? Tá ótimo. Bora abrir o teu lá. Presentes, brindes corporativos. Não tô podendo beber hoje. Chata. Tô com a garganta inflamada. Gente, obrigada pelo presente. Amamos. Vamos então. Amamos mesmo, inclusive. Foi o melhor presente que a gente recebeu até agora. Foi. Além de ser muitos presentes. Muito. Chiques. Explicativos. Úteis. Gente, inclusive, fica a dica dos brinquedos, se fizer vídeo explicando, né? A gente às vezes vai comprar e não tem noção para que ele serve efetivamente, no nosso né? Instagram, no Ethos Store, nós temos praticamente assim, uma linha já com vídeos explicativos. Olha, e muito legal. pode ir nos rios que vão estar lá, muitos mesmo. A gente tenta ao máximo já apresentar. Mas eu quero fazer um adendo que você pode ligar ou pedir pelo WhatsApp ou ir na nossa loja ou no nosso quiosque, que toda a nossa equipe é preparada para dar todo esse suporte de explicar qual é a demanda que você tem, ele vai te direcionar para os recursos, de explicar que áreas você vai estar estimulando. Sim. Então, toda a nossa equipe também está preparada para atender de uma e forma é legal, mais técnica. né? Se você tem dificuldade com a criança por conta, sei lá, da memorização ou em relação a sentimentos, comportamento, raiva, deve ter um brinquedo que ajude mais, né? Isso. E em breve, ela me contou que vai ser minha colega de shopping, né? Isso. A Ethos Store tem um quiosque no Shopping Boulevard e ela vai abrir em breve também lá no Shopping Bosque, Grão-Pará. Então você pode pessoalmente conhecer a Ethos Store. Mas eu achei bacana você contar de como surgiu a Ethos Store, né? Você tem a Ethos Solution. Isso. E foi uma demanda que a Ethos Solution te trouxe, né? Conta pra gente como começou. Nós já somos referências em avaliação e intervenção. Somos os únicos distribuidores no estado, somos exclusivos já há mais de 10 anos de todos os testes psicológicos. Então, qualquer pessoa, qualquer profissional que precise de teste, Detran, clínicas, a Ethos Solution é o distribuidor oficial no Pará. E depois de um tempo, a gente já trabalhando com esses... De testes em geral. Em geral, todos que os profissionais utilizam para fazer avaliações. Aquele psicotécnico do Detran, por exemplo. De porte de arma, todo mundo compra RH, lá contigo. Tudo é conosco, nós somos distribuidor, então já somos referência em materiais para psicologia. Legal. Depois de um tempo, as clínicas, os profissionais da área clínica começam a nos cobrar que não só avaliar já era o suficiente, ele precisava de instrumentos que também o ajudassem na intervenção, né? Então, muitas vezes você chega a um diagnóstico, eu vou fazer o quê com esse diagnóstico? Eu preciso intervir. E aí, há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente voltou, foi quando eu mudei
lá da Nazaré para o local que nós estamos hoje na Benjamin, que é um casarão tombado, que a gente reformou, para abrir um espaço para o profissional, para trazer uma gama de recursos para que esses profissionais pudessem estimular e intervir nos consultórios, seja eles profissionais da área da psicologia, pedagogia, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, então, eram psicólogos e áreas afins, ampliamos o nosso leque. E aí, com a pandemia, com o advento, a gente já viu esse movimento um pouco antes da pandemia, os pais, principalmente aqueles pais que levam as crianças na clínica, no consultório, as crianças atípicas, são, para quem não entende, as crianças atípicas são aquelas crianças portadoras de alguma necessidade, então os transtornos de hiperatividade, né? E também precisam de outros estímulos. Isso, que eles precisam, né? Se a gente for falar do hiperativo, ele precisa de estímulo para se acalmar, para manter o foco e a atenção. Se a gente for falar do TEA, a gente precisa também de estímulo para que ele vença os desafios que o próprio autismo traz. A criança que tem dificuldade, seja ela cognitiva, seja elas de aprendizagem, crianças com descalculia, com dislalia, com dislexia, todas essas crianças, elas precisam de recursos para superar as dificuldades. E aí, os pais já chegavam com a receitinha médica lá na Etos. Olha, a Fono pediu para comprar isso e isso, a TO pediu para comprar isso e isso. E a gente foi ver. E a nossa loja não é preparada para receber o público em geral. E aí, logo depois da pandemia, a gente viu que tinha uma demanda retida. Nós participamos de um evento que a gente já participa há 12 anos, que é a Feira Panamazônica do Livro. Nós temos o maior stand de recursos lúdicos na feira. E aí, a gente viu que cadê? A gente montou um mix para os professores. E cadê os professores? Os pais fizeram isso. Né? E eu falei, opa, né? E aí eu falei, não, a gente precisa, e o grande questionamento era, vocês precisam estar onde seja mais acessível para a gente. E foi quando a gente montou todo um projeto, fizemos o rebrand da marca, dividimos a empresa V4 Solution e a Etos Store, e a Etos Store, então, vai ao encontro da sociedade em geral para levar esses recursos de estimulação para ajudar agora. A Etos Solution continua sendo a referência para os profissionais e a Etos Store é o apoio para os pais, para os tios, para as dindas, para as vovós, as nossas vovós queridas. As vovós vão muito no quiosque, porque elas querem comprar os brinquedos antigos, né? E que estimulem essas crianças no seu desenvolvimento e que ajudem na superação das suas dificuldades. E olha, eu vou dizer, qualquer tipo de estímulo, como vocês atendem, é necessário, né? E a gente precisa estar trabalhando. Quando as meninas nasceram, eu sempre pesquisava em cada fase, a gente até falou isso em algum episódio aqui, né? Em cada fase de desenvolvimento, eu buscava saber o que elas precisavam de estímulo naquele momento. Eu sempre trabalhei até 1 ano e pouco, eu acompanhei muito isso. Todo mês eu ia estimular, comprava brinquedos. Hoje a gente faz isso através de livros, né? A gente vê quais os livros que elas estão para aquele momento, para aquela idade, para aquela fase. Mas é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque às vezes a gente vai comprar brinquedo para presente, por exemplo. Compra uma coisa completamente aleatória. E às vezes esses brinquedos de estímulo trabalham também a socialização dentro de casa, o desapego de telas. Envolve tanta coisa que aproxima, né, os filhos dos pais, aproxima uma comunicação melhor na família. Então, assim, é muito, muito bacana e interessante ser falado disso. Isso. Hoje nós vemos o estímulo como esse mediador das relações humanas entre pais e filhos e também um grande estimulador das habilidades sociais que as crianças precisam desenvolver. O ganhar e perder de forma positiva, o saber esperar, o passar a sua vez. Então, tem uma série de aprendizagem que vai ser a base da habilidade social desse adulto, que ele vai precisar no trabalho, nas suas relações humanas, e que estes recursos, eles vão fomentar e proporcionar
desde a infância e que, se não bem trabalhados, serão adultos que terão grandes dificuldades de relacionamentos futuros. Então, de saber esperar, de saber entender que uma hora eu ganho, outra hora eu perco, que nem sempre eu ganho, que eu sou bom em algumas coisas, mas em outras coisas eu não sou tão bons. E os recursos, eles têm essa capacidade, porque assim, se você olha um recurso, ele tem uma multifuncionalidade. Não é um recurso. A gente sempre acha assim, eu comprei um jogo da memória. O que esse jogo da memória trabalha? Memória. Não. Ele trabalha memória, ele trabalha um raciocínio espacial, porque ele vai começar a mapear localização. Sim. Ele trabalha a coordenação motora fina, porque ele vai virar com a pinça, que é como ele vai pegar o lápis depois, virar e voltar. Ele vai trabalhar a habilidade social, ele vai saber o perder, o frustrar-se, o entender. Então, a gente tem aí, isso tem um desdobramento incrível, e que hoje nós estamos vendo aí uma geração de jovens e adolescentes com essas dificuldades. Eu falo que são os filhos da tela. Eu vejo assim a dificuldade imensa de lidar com frustrações. Exato. Né? Eles abdicam logo da vida. Tudo é muito horrível, né? E a questão da impaciência, assim, de não saber realmente esperar momento algum, talvez pelos vídeos curtos que a gente vai passando, que o vídeo tem 30 segundos, a criança vê 10 segundos e vai passando, né? Então, eu vejo isso realmente nas crianças hoje em dia, de não saber esperar um segundo, não saber ficar sem fazer nada nenhum momento. Não, tudo né? é tédio. E a dificuldade de concentração também em outras atividades, né? Inclusive, eu sempre falo que eu tenho hoje dificuldade de sentar e ler alguma coisa. Porque a gente tá tão naquele, né? Tão dinâmico, naquela celular. Vibração, né? E quando eu me concentro, é ótimo, é tão bom, parece que o tempo passa. Mas até você abrir um livro, demora, né? É uma meta que eu tenho esse ano de ler mais. E eu lia muito, eu era uma pessoa que lia demais. Já abriu, tá? Mas eu já li todos. Quer dizer, eu terminei de ler um que eu tava lendo há 2 anos. E aí eu terminei de ler o outro que eu tava lendo há um tempo. Então eu terminei 2. Tu sabe que eu li esses dias, eu vi em algum vídeo a pessoa falando, que se tu quer ler um livro, tu lê o tema do livro que tu quer, tipo, vai lá naquele tópico e lê pra te não ficar presa, sendo obrigada a ler o livro inteiro. Entendeu? Pra chegar no conteúdo, pode ir direto no que tu quer. No capítulo. Do capítulo, do livro. Do que é o livro, né? Exatamente. História. E a história, se no meio do caminho tu desencantou, não fica obrigada a ler esse livro, tipo assim, terminar ele pra poder começar outro. Se eu não gostar, entendeu? Porque isso desestimula e tu acaba não lendo. Mas é a questão do hábito, realmente, né? Não é nem assim, eu não gostei. Eu não me lembro de pegar aquele livro. E também precisa se trabalhar um pouco essa capacidade que nós precisamos ter também de nos proporcionar a experiência, porque às vezes é muito isso também, né? Eu não gostei, não quero mais. Não é isso, eu quero isso. E hoje, né? E a gente precisa aprender a experienciar, porque nem tudo que você faz você gosta. E nem tudo que você faz você gosta tudo. Talvez você gosta só uma parte. E nem tudo que você faz é prazeroso. Sim. Então, às vezes, você pegar um livro mais denso, um livro mais difícil, é um exercício. Uhum. Se forçar. É um treinamento. Vou conseguir. Porque esta é uma forma de você estimular o teu cérebro a pensar fora da caixa. Porque se você só ficar com aquilo que você gosta, você também... Tem coisa que a gente precisa, né? Não tem então, tem coisa. Então, a gente também precisa. E as crianças, é muito isso. Não gostei disso. Mas eu falei que eu tava com dificuldade, porque se eu, que a vida toda eu fui uma pessoa estimulada a ler, era advogada, então eu lia muito. Sim. Hoje tenho essa dificuldade. Imagina uma criança que já vem desde cedo. Na escola estimula, os pais, né, geralmente fazem esse estímulo pra leitura e tudo. Mas essa criança que desde que nasceu tem contato com celular, com coisas mais rápidas, né? Imagina a dificuldade dela de concentração. Se eu, adulta, depois de uma vida inteira sendo estimulada de outra forma, isso me afetou tanto. Imagina a criança a vida toda passando por isso. Aí é onde os recursos lúdicos, que nós não chamamos de brinquedos, né? Nada contra os brinquedos, sabe? Os brinquedos são um objeto importantíssimo
para trabalhar a fantasia das crianças. Criatividade. A criatividade e fantasia. Quando nós falamos dos recursos, nós estamos falando de uma linha de brinquedos que ele tem função. A diversão, ela é aliada a uma funcionabilidade. Ou seja, eu vou estar sentada na sala me divertindo com os meus filhos, mas eu sei que as minhas filhas hoje estão com dificuldade de se manter focada numa atividade. Então, o que a gente faz? A gente vai escolher um recurso que a gente vai trabalhar foco e atenção e sustentação dessa atenção. E aí, a família vai trabalhar em cima do foco e atenção. E aí, brincando, se divertindo, sorrindo, e não que senta, leia. Você precisa ler. Leia 5 páginas, só vai levantar daí depois que você lê tantas páginas. Isso carrega um peso muito grande para a criança. Ela começa a ver, eu não tenho vontade, é o que meus pais querem que eu faça. E o recurso lúdico, não. O recurso lúdico, ao contrário, ele é através da ludicidade, você consegue chegar a esses objetivos, mas através do brincar, do sorrir, do se divertir, aonde ser agradável, do né? ser agradável, aonde a criança vai dando conta de que ela pode mais. Poxa, ontem eu fui até aqui, mas hoje eu já consigo ir até aqui, depois eu já consigo ir até aqui. Nós temos alguns jogos que trabalham muito foco e atenção, que é equilíbrio. Né? Que vocês devem conhecer o Jenga, aquele que vai tirando, né? É tipo aquilo, e uns outros que é de equilíbrio, que você vai colocando para não cair. Aquilo ali tu tem que ter uma máxima do foco, da atenção, da destreza para você colocar para não deixar cair. E como eles se divertem e como essa capacidade deles de motricidade fina vai se afinando, que eles conseguem cada vez ir mais longe. E aí eles vão se empolgando. Vão se empolgando. E aí é o grande ensinamento. Se você se dedicar, se você treinar, se você persistir, você consegue desenvolver, você consegue ir mais longe. Isso é ensinamento para a vida. É, verdade. E o exemplo também, né? A gente estava fazendo isso de dizer para elas lerem tantas páginas por noite ou tantos minutos toda noite. Elas já estavam criando um abuso da leitura, e ela sempre, desde pequena, a gente assinava a leiturinha, sempre estimulou muito. Agora o que a gente está fazendo? Antes de dormir, todo mundo pega um livro pro quarto. Isso. Elas vão embora na leitura do livro. Hoje o Daniel pegou uma lista, pediu pro Kumon uma lista de livros para a idade delas, que era do período, e ele fez uma compra grande agora de livros. Aí elas vão ter um monte de coisa para ler. E aí elas estão empolgadíssimas, e depois vão contar a história pra gente, tipo, querem, depois que fecham o livro, explicar o que aconteceu na história. Isso entendeu? é importante, né, para trabalhar um pouco essa interpretação, né, como eu vejo a partir da experiência. Isso é muito importante, né? Não é só o ler, mas é o que eu entendi sobre isso. E isso é importante porque você vai trabalhar além de você manter o foco, a atenção ali, você está ativando o seu cérebro para fazer a assimilação completa, né? Eu absorvo através dos órgãos do sentido, eu processo e eu mentalizo. E daí vai para as minhas memórias, primeiro para as memórias ali mais primárias, que é a memória imediata, mas depois para uma memória mais remota. Além de que este momento com a família, ou jogando, ou lendo, ou brincando, são memórias afetivas. É verdade. Sabe, quando elas começaram a aprender a falar, elas gostavam muito de assistir filme. Hoje em dia, com essas coisas de YouTube, que eu tenho uma raiva, elas perderam total a vontade. Eu tenho que ficar sentada do lado para elas conseguirem ir pro filme até o final. Tem uns ou outros, aquele negócio de Lucas, que elas são empolgadas de ficar assistindo. Mas os bacanas que a gente assistia antigamente, tipo, tinha o João Pé de Feijão, que foi o remake que fizeram. Era muito bacana a história. Elas assistiram mais de 50 vezes o filme. Elas assistiram 3 vezes no dia. E elas tinham um vocabulário tem ainda, né? Não perderam. Mas para a idade que elas tinham, piquichitas, era um vocabulário muito grande. Toda a escola que elas passaram falava, o vocabulário dessas crianças é absurdo. O que é que tu faz diferente? É filme. Elas assistiam e absorviam muito conteúdo, né? Muitas palavras. E aquilo estimulava muito elas. É, porque são os vídeos sem contexto, né? No YouTube, o que eu forço elas a fazerem é verem
coisas que têm início, meio e fim. Uhum. Porque no YouTube não tem início, nem meio, nem fim. São coisas aleatórias, né, que aparecem. E aí tem aquela questão de não fixar e não ter nada que você tire daí. Sim, Não tem sim. nenhuma história que se fecha, né? São Uhum. simplesmente coisas... Isso, e elas gostam de assistir aqueles vídeos das pessoas brincando com as coisas. Ah, não, Aff, minha gente. vejo de tudo. Aí agora a gente coloca, que eu adoro, por sinal, aqueles no Netflix que tem... Como se fosse uma série infantil. História. A gente assistiu Carrossel. Ixi, Eu Chiquitita adorava. já passou 3 vezes lá em Agora casa, é do começo ao Cúmplices de um fim. Resgate que a gente tá assistindo. Olha Então, aí. pelo menos tem uma sequência Isso, e uma história pode- e aqueles personagens, né? E aí cada personagem tem um jeito e tal, vão identificando. O problema é que todas essas situações. séries, tu já observou, é namoro o tempo inteiro. Não, essa não é. Não, Essa mas não é Chiquititas muito. é um negócio de namoro Não, mas sem Chiquititas fim, eu não gente. deixei ver. Essa não é, essa é legal. Tem um outro enredo, não é só isso, né? Sim. Isso tudo é muito interessante, né? Isso nós estamos falando de crianças saudáveis. Agora você imagina uma família onde ela tem que lidar com as dificuldades das crianças, né? Que são, assim, para nós temos histórias muito assim de pais que voltam e dizem assim, chorando, ai, quero vir aqui agradecer vocês, porque depois de 3 anos, através deste recurso, eu consegui que o meu filho olhasse nos meus olhos, porque eles têm uma dificuldade de manter, né, a visão, o foco, e eles não fazem contato visual muitas vezes, né, eles fogem olhar. As crianças com autismo, às vezes com suporte 2 ou suporte 3, né, e ouvir isso nos emociona, porque é um trabalho árduo, é um trabalho muito árduo, meu e da Laís, porque agora mesmo a gente foi para a Abrim, a gente passou 3 dias andando na Abrim, a maior feira da América Latina de brinquedos. A gente montou aí um mix de 80 brinquedos. Pra trazer. Por quê? Porque tem muita coisa, mas Tem não que serve. ter critérios. Mas pra gente tem que ter funcionalidade, a gente tem que mapear essas funcionalidades, a gente sabe o que a gente está procurando, o que está faltando, então isso é muito importante para nós. Esse trabalho tem sido muito prazeroso e tem nos dado muito retorno, no sentido de que a gente sabe que existe uma sociedade, existe uma dificuldade e nós precisamos buscar estratégias para lidar com essas dificuldades. Nós temos crianças que têm dificuldade de matemática, nós temos crianças que têm dificuldade de leitura e escrita, nós temos crianças que têm dificuldades múltiplas, nós temos crianças que têm dificuldade de motricidade fina, de motricidade ampla, de cognição. Então, assim, é uma gama de dificuldades e um número altíssimo, né? Tanto é que nós montamos o quiosque é um projeto próprio, um projeto 100% paraense. E nós já fomos convidados por shopping do Rio Grande do Sul, por shopping de Fortaleza, por shopping, que legal. por muitos lugares para levar. Porque nós sabemos, agora mesmo a gente estava em São Paulo, nós fomos almoçar com uma psicóloga que ela trabalha com hipismo, com crianças autismo. Ela falou assim, transforme isso numa franquia, que eu vou ser a primeira franqueadora de vocês aqui em São Paulo. E é isso, a gente hoje entende que os recursos, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento, seja ele no estabelecimento das coisas simples, que para você, com as suas filhas, para você, com os seus filhos, pode ser simples, o estabelecer uma rotina. Sim. Né? Uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, é muito difícil estabelecer, ela tem um problema nas funções executivas, ela não consegue, a memória de trabalho dela, ela não consegue mapear. Se você falar para a criança, vai no quarto, abre a segunda gaveta, pega a camiseta azul, ela só lembrou até ir no quarto. O resto ela já não consegue mais. É muitas informações ao mesmo tempo, não vai. Então ela não consegue se organizar no dia dela, não é porque ela não quer fazer, não é porque ela não consegue fazer. E aí ela começa a pentelhar o coleguinha na sala, ela começa a fazer, mas não é, porque ela quer se integrar, então é melhor que tenha alguém junto comigo nisso do que eu sozinha. Sim. E nós temos quadros para montar rotina com a criança, então assim, a gente tenta trazer para isso tudo que a gente percebe que tem. Dentro do espectro autista, nós temos um índice muito grande de crianças com seletividade alimentar. E fora do espectro também.
né? Então, nós montamos um mix de produtos onde a gente trouxe tudo que a criança precisa para fazer uma aproximação sucessiva com o alimento. Então, ela vai fazer a vitamina junto com a pessoa que cozinha, e depois uma vai experimentar a vitamina da outra, ela vai começar a manusear as frutinhas, os legumes, tem a faquinha para cortar, e aí isso vai criando uma aproximação, né? E a gente vê muitas crianças que já conseguiram experimentar algum tipo de alimento através do lúdico. Legal. Então, é uma gama muito grande. Tem alguns nutricionistas que trabalham com isso, Trabalham. né? Que devem precisar muito dessa. Também. Agora a gente foi para a Brim e a gente ficou muito assim no primeiro dia, porque nós temos alguns fornecedores nossos. E eles, vem amanhã, com horário marcado, que a gente quer conversar com vocês e tal. E eu olhei para lá e falei, poxa, ninguém quer nos atender, tô sentindo péssima, né? E não era os donos das fábricas, me digam o que vocês precisam, né? E a gente queria muito um boneco, uma bocona bem grande para a criança colocar, o profissional começar, os pais, vamos dar comida, né, para ele e tal, e essa comidinha ir para um lugar onde pudesse ser resgatado. Ele falou, não, na próxima Abrim já está aqui. Olha, então a gente começa, algumas coisas que nós pedimos o ano passado, a gente já visualizou esse ano. Eu lembrei daquele vídeo que fizeram que a mãe colocava uma boneca. Batia na boneca. Vai comer, não vai comer. Aí batia na boneca. Aí a criança... Esse daí veio uma ideia para ser uma coisa mais sociável, né? Mas aceitável, né? Aceitável. Não, menos violenta. Uma comunicação menos violenta, por favor. E é isso. Os recursos lúdicos hoje é um grande aliado, seja na educação, seja na saúde, seja na parte das habilidades sociais, seja na área da comunicação, da fluência verbal, da capacidade de se comunicar. Então, os recursos lúdicos, hoje nós temos recursos para tudo. E que a gente possa trabalhar todas as dificuldades. Todas as dificuldades. Você tem uma solução para ser trabalhada, né? Legal. Aproveitando, vamos chegando no momento, gente, do Girando as Garras. Eu vou perguntar para a doutora, disse que atende criança, jovem, adulto, idoso. Você, como uma pessoa adulta, ia chegar na sua loja hoje, o que você compraria? Só pode comprar uma coisa, um produto. O que é que você compraria para o seu uso? Para o meu uso, eu acho que eu compraria um jogo que eu fosse trabalhar estratégias. E tomada de decisões e resoluções de problemas. Nós temos alguns jogos bem interessantes nesse nível. Já gostei. E que a gente possa pensar rápido em soluções de problema, porque hoje o mundo, principalmente nós empreendedores, os problemas caem o dia inteiro na nossa cola, né? E você tem que pensar rápido, você tem que ter decisões rápidas, você tem que saber para onde você vai. Então, uma das coisas que eu compraria com certeza é um jogo de estratégia, um jogo de resolução de problema, de capacidade de resolução de problema. E eu acho que os adultos que vão, muitas vezes eles vão comprar e eles levam, né? E a gente vê como isso é legal. Deus me livre na sua loja. Eu vou trazer a loja todinha. Eu vou ficar doida lá dentro. Isso, não, imagina. E isso eu acho que eu compraria com certeza. E muitos outros, tá? Tem jogos de dinâmicas para grupos empresariais, para empresa, para a gente trabalhar, liderança, funcionários? Tem. Quando eu falo que a gente tem a parte de avaliação e intervenção, nessa gama de intervenções, tem os recursos que são utilizados nas dinâmicas de grupo. Muitos deles, hoje, nós também temos no nosso quiosque. Porque eles vão trabalhar, como eu disse, um recurso ele tem múltiplas funcionalidades, né? Então, nós temos recursos que nós... Reconhecer perfil? Não, aí você tem que fazer uma avaliação. Já quer demais. Aí é uma avaliação. Mas você pode trabalhar o desenvolvimento de competências. Por exemplo, nós temos...
recursos em que você tem que fazer uma série de movimentos para encaixar uma peça, e você pode pôr um vendado e um fazendo o papel de líder para trabalhar a confiança, para trabalhar, e assim sucessivamente. Então, assim, a gente tem uma série de recursos, cartas, baralhos, joguinhos, recursos que vão trabalhar, desde a resolução de problema, a capacidade de você reconhecer competências. Então, aquilo que eu sei que quem corta melhor vai cortar, quem cola melhor vai colar, e vai trabalhando as competências. Para poder adequar a função que aquela pessoa vai desenvolver melhor. Até porque a gente entende aí, né? Eu sou especialista em psicologia organizacional, e aí eu falo o seguinte, eu falo que não existe competência ruim, não existe perfil ruim. Existe ele está no lugar errado. Eu falo muito isso, entendeu? Todo perfil é muito bom. E o líder, ele tem por necessidade, muitas vezes, trazer para perto de você pessoas que têm o seu perfil. É o pior erro que pode ter. Ele precisa ter perfis totalmente diferentes, porque aonde ele falha é onde o outro vai entrar. Complementar. E o outro vai estar ali, né, trabalhando para formar uma equipe de alta performance. Então, as dinâmicas, os recursos... Olha, um aprendizado para mim agora. Eu sempre quero pessoas que tenham o mesmo perfil comportamental que a gente. Eu entendo que vai engajar melhor o nosso time. Ou seja, eu tô numa linha errada. Não que você seja uma linha errada, né? Mas assim, se você pensar, eu quero uma equipe forte nisso, que vai trabalhar nisso, e você montar uma equipe forte nisso com o mesmo perfil, ok. Se você pensar na empresa como algo sistêmico, não. Porque todo mundo vai estar focado ali, vai ficar um monte de falhas por aqui. Entendi. Entende? Mas quando eu quero montar, eu tô com uma demanda X, eu preciso montar uma equipe muito forte para dar conta disso. Sim, todo mundo no mesmo perfil, tá ok. Mas se você for pensar na empresa como um sistema que se retroalimenta, aí não. Aí perfis diferentes é importante. Fez todo sentido. Você que está assistindo até agora esse episódio, por favor, deixa aí um comentário dizendo análise sistêmica. Tá? E não esquece de se inscrever no canal. Isso, é isso. E aí, dentro desses treinamentos, seja eles corporativos, temos uma série de recursos. Assim como, né, eu falei no início, que hoje um dos grandes demandas que nós temos são os idosos. Eu ia perguntar dos idosos, porque é crescente, né? Crescente. A demanda dos idosos realmente não é o nosso foco do café hoje, mas fala um pouquinho. Os idosos hoje, ele é um público, você sabe que nós temos aí um público 60 a mais, agora 70 a mais, e daqui a pouco nós estamos nos 80 a mais, e que eles estão ativos na academia de manhã cheio. E é muito fofo. E eles estão trabalhando o corpo e precisam trabalhar a mente. Nossos neurônios vão morrendo com o tempo. É fato. E isso nós precisamos estimular áreas cerebrais para que a gente, né, envelheça bem. E os recursos, eles vêm para trabalhar exatamente isso. Trabalhar as habilidades cognitivas, a gente tem treino cerebral, a gente tem uma série de recursos aí de memória, de raciocínio, para que eles possam trabalhar isso e não se deixar perder ao longo dos anos. E aqueles que já vêm com uma dificuldade, seja Alzheimer, seja um Parkinson, seja alguém que passou por um acidente vascular cerebral, que já tem alguma dificuldade, os recursos eles vêm para melhorar a qualidade de vida. Ou também estimular o máximo possível para que os sintomas cada vez mais tarde venham a aparecer, já que é uma doença degenerativa, não tem como. Sim. Mas que a gente possa aí retardar isso muito mais. E novamente eu digo, não é algo chato, não é algo lúdico, é algo que a família vai estar ali, o cuidador vai estar ali com ele, e que vai estar fazendo, e que se distrai, que se diverte. E é isso que é a grande pegada dos recursos. No formato de jogos também. No formato de jogos e de atividades. Vamos levar o vovô
E o assistente dele que sempre assiste todos os Ah, nossos é episódios verdade. para escolher uns joguinhos desses para eles brincarem. Vai lá, com certeza. Não pode ir. Vamos para a nossa parte dos rugidos e respostas Vamos. agora. A gente, no início da nossa gravação, a gente abriu uma caixinha de perguntas para os nossos seguidores do Instagram interagirem com a gente, tirarem as suas dúvidas. Bora ver o que vocês mandaram aqui. Meu filho não quer sair da tela. Tira o celular à força. Ele fica bravo. Como faço? Então, nada de tirar a força vai dar muito bom resultado. Então, eu vou dizer, né? A gente trabalha muito, né? Troca. Você tem que ir fazendo essa troca sucessivamente. Mas para isso, não é falar para ele, não vai mais mexer na tela e a criança fica assim. A criança é acostumada, vamos dizer assim, vamos para o restaurante. A criança é acostumada a chegar no restaurante e fazer o quê? Na tela. Estar na tela. Aí você diga, não quero mais que você fique na tela. A criança fica sentada, olhando você conversar e tomar seu vinho? Não. Nós temos uma série de joguinhos que são joguinhos de bolsa. Que são joguinhos muito bonitinhos que vêm numa sacolinha, num saquinho, que são próprios para esses momentos. Então, enquanto Olha, vocês gente, estão jantando em família, mamãe, papai, deixa a tela também. Vamos brincar ali na mesa um pouquinho para as crianças e ver, eles não vão sentir falta da tela. Se eu estou em casa e eu não tenho atividades, eu não tenho recursos que sejam tão interessantes quanto a tela, é difícil falar para essa criança sair da tela, porque a tela ela é muito atrativa, ela tem uma gama de estímulos. Então, nós temos que ser criativos o suficientes para dizer, olha, vamos jogar, vamos sentar. Só que eu brinco sempre, gente, educar dá trabalho. Bastante. Muito. Educar dá muito trabalho. Requer muita paciência. Requer muita paciência e tempo. Então, eu sei que a gente chega em casa cansado, eu sei que a gente tem um dia exaustivo, eu sei que a gente só quer relaxar. Mas, se você quer tirar seu filho da tela, você vai ter que deixar a sua tela e vai ter que sentar com ele no chão e vai ter que brincar para que ele possa dar conta que existe outros, aí a gente vai falar dessa linha de sentimento e emoções, sim, que existe emoções positivas em outras coisas além da tela. Se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo fazer essa troca, só falar para ele não ter tela, você está, não, de agora em diante você não fica mais na tela, você só vai... A criança, aí nós vamos criar uma geração de crianças ansiolíticas, algumas depressivas, porque elas nasceram na tela, gente. E eu vejo as crianças que são mais viciadas em tela, que eu, assim, analiso por alto, claro, são as que são filhos únicos, né? Que realmente não tem muita companhia, e os irmãos pelo menos estão ali se fazendo companhia, sentam pra brincar. Realmente, os pais chegam à noite. E durante o dia todo, o que a criança vai fazer se não tiver, talvez, uma babá que estimule, né? Mas eu vejo muito isso, as crianças que são filhos únicos, né, e talvez... Tem umas que têm muitas atividades e tal, se ocupam, mas quando estão em casa sozinhos, né, acabam... Eu tava escutando a doutora falar, eu faço os meus momentos que eu digo, acabou o celular, ninguém vai pegar. E tem aquele momento de frustração, é o seguinte, vamos brincar. Como são duas, elas vão brincar, elas esquecem até que existe celular. Quando eu proíbo a semana inteira, elas não lembram que existe nada, desenho, elas pedem, não, essa semana vocês vão brincar. E vai de boa, porque tem uma parceria. Se não tivesse, ia ser uma frustração, iam ser sérios problemas que a gente... E aí a gente vai voltar para a nossa conversa inicial, o quanto o convívio social é importante, né? Esse convívio social, essas crianças se sociabilizar, ela ter lugar para sociabilizar, seja com os primos, seja com os amigos, seja descer no condomínio, seja brincar, seja a motricidade ampla, ela é muito importante, o correr, o pular, isso é muito bom, isso vai dar equilíbrio, gente. Né? E olha, eu tenho uma coisa também no restaurante, que às vezes a gente, claro, nem sempre a gente está disposto a isso, às vezes a gente está querendo bater um papo, se for com um amigo, então, tela, certeza, mas quando vai nós quatro, eu tento arrancar, porque meu marido vai, a primeira coisa que faz é dar o celular, né? Uma guerra lá dentro de casa, ele dando o celular e eu tirando.
E aí, quando eu digo, não, tira o celular e a gente vai conversar. A gente tem que começar a inventar assuntos. Quando o negócio engata o assunto, é tão gostoso. Elas, mãe, eu adorei o papo, não sei o quê. E elas vivem aquilo de uma forma muito bacana. O que aconteceu? Esses dias eu fui convidada para um lançamento, para um evento. E aí a Juju começou a sentir uma dor de ouvido. E eu e o Daniel disse, vou levar ela no hospital. E eu disse, não tenho que deixar a Bibi, vão Bibi comigo pro evento. Mas é o seguinte, Bibi, eu vou para um evento que a gente não conhece todo mundo, que a gente vai ter que cumprimentar, sair falando com todo mundo, você vai ter que se apresentar para as pessoas, você vai ter que interagir, não sei o quê. E você vai ser minha parceira, minha dupla. Tudo bem? Ela, tudo bem, mas eu posso levar meu celular? Meu celular não, que ela não tem o celular de casa, né? Pode, filha, coloca. Mas leve sua bolsa também para você estar igual a mamãe. Tá, ela foi pra lá. Aí chegou na hora dos discursos, ela, mãe, posso ficar no celular que eu não tô entendendo nada que eles estão falando? Se pode. Depois ela largou e começou a cumprimentar todo mundo. Oi, eu sou a Bianca, tudo bem? Não sei o quê. Começou a cumprimentou. Ela já tinha jantado. Eu fui jantar, ela... Mãe, eu quero comer também. Eu posso ir sozinha pedir meu prato? Foi sozinha, pediu. Chegou Autonomia, achando que né? ela era a adulta do século. Ela pegou a taça de água, pediu pro garçom uma taça. Mãe, vamos fazer um brinde? Brindou, sentou. Mãe, bate uma foto pra eu mostrar pra Juju que eu brindei, que eu comi a minha comida sozinha. E sentou, cruzou a perna. Gente, ela tá contando isso pra Deus e o mundo. É uma Foi experiência de autonomia, né? Como Absurda. Eu nunca imaginei que ia gerar esse resultado, porque eu tinha que levar ela, não era uma opção. E ela se sentiu assim, realmente prestigiada, ela se sentiu importante. Ela disse, mãe, eu quero ir pra todos os eventos que você tiver agora, eu quero. Olha aí. Eu amei, achei muito legal, conheci muita gente. E teve gente que parou e ficou conversando com ela, né? O menino lá do Sebrae, o superintendente... Qual é o nome dele? Eu sempre esqueço. O Rubens. O Rubens sentou com ela no sofá, ficou conversando quase uns 15 minutos com ela lá. Olha aí. Trocaram um monte de ideia. Mãe, adorei o papo com ele, viu? Olha, você é muito legal. Bonitinho. E acho que também dela ter ido só, né? Porque os irmãos Isso. que são dois, né? Acabam sempre saem juntos e nunca eles têm atenção só pra eles. Eu vejo muito isso quando eu saio. Ontem Verdade. mesmo eu saí só com a minha filha mais velha. E aí... a atenção é só dela, a gente tá só ali pra aquela criança, e ela é o centro das atenções, e faz muita diferença. Eu acho muito importante você necessário. também ter esse momento só com um dos só filhos, com- né? E Tu ela sabe ficou que as muito pessoas me feliz. criticam quando eu faço isso? Esses dias eu comentei numa roda que eu ia viajar com uma das meninas. Tipo, com uma e depois ia fazer uma viagem com a outra. Mas também é Não. uma viagem. Uma viagem. Tipo assim, eu vou resolver alguma coisa em São Paulo e ia levar uma. Entendeu? Ainda mais que tava um problema lá de Kumon, não sei o que. Eu disse, quem tivesse saindo melhor, quem fizer as coisas certas, vai viajar comigo. Pra ver se resolve o problema. Reforçamento positivo bem amplo. Nossa, mas todo mundo... Que absurdo, viajar. Eu disse, mas vai ter um momento de uma e vai ter outra viagem que eu vou levar outra. É uma viagem de sacanagem. Vou mentir, não, acho Vamos sacanagem. treinar a frustração, mas no nível hard. Pô, eu acho sacanagem. Eu acho que pode ser um lanche, uma tarde, né? Uma viagem, eu acho sacanagem. Mas Olha, eu viajar só com as duas toalhas, que Não, eu dou mas- conta. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Mas aí a gente pode também pensar, né, nesse reverso. A que vai ficar também vai ter que ser Muito. autônoma, vai ter que dar conta de ficar E a sozinha. parceria com o pai, vai E ficar vai eles vir dois. outros vínculos, é isso que eu digo, também vai fortalecer outros vínculos e também entender que as duas, uma não é Nasceu complemento. grudada, né, na outra. uma não é um complemento da outra, né? A extensão da outra, né? Ainda Então, mais que as dela, no caso, são em gêmeas, gêmeas, né? E é uma confusão muito grande isso Isso, com elas. e até fazer essas, né? Tem alguns lugares que não estudam na mesma sala. Elas já foram separadas por separadas um período, inclusive. por conta disso, porque elas têm que criar sua própria identidade, né? Aham. Cada uma tem que desenvolver a sua própria identidade. Isso é um grande problema que eu tenho desde quando elas nasceram. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu não ia vestir elas iguais. Porque elas são biviteirinhas. Então eu criei na minha... Criei não. Elas são duas crianças em uma barrigada só. Elas tinham só placenta, cada uma só placenta. Ou seja, eram como se fosse se eu tivesse duas gravidez, né? Mas foi em uma barrigada só. Então eu disse, eu não vou criar as duas como se elas fossem Iguais. inseparáveis, iguais, porque elas não são efetivamente, geneticamente elas não são. Uhum. E aí o que acontecia? Todo mundo ficava dando presente de roupas iguais. Eu não vestia.
Até que se convenceram que eu não fazia isso, entendeu? Porque eu Mas queria as que minhas elas... nem são gêmeas e eu visto igual. Pois é, mas assim, elas Mas daí têm ela não tipos tem- diferentes, É. entendeu? As minhas não. Elas ficam, tipo assim, uma comparação com a outra, fica competição, entendeu? Que é E uma elas coisa são difícil de viviterinas, mas administrar. elas são iguais. Elas são muito parecidas. São iguais. Elas não são iguais, amiga. São Se tu iguais. conviver com elas, tu vê que não é Agora igual. que cortaram o cabelo, eu identifico. Antes, não. Deve ser difícil, deve Deve ser ser legal e deve ser difícil ter alguém igual a você, né? Porque assim, quando você tem filhos com faixa etárias diferentes, cada um tá vivendo um momento diferente fase. da sua fase da vida, né? E você se diverte com cada um. A mais velha já sai com você, já vai ali no salão. A mais nova, você já vai fazer um outro programa, que daí a mais velha já não quer ir, porque é muito de criança. E por aí vai. Quando elas estão na mesma fase, elas estão fazendo tudo no mesmo tempo, na mesma hora, né? Então, realmente, as atenções, esse olhar individual, às vezes se perde um pouco. A gente só vê esse olhar coletivo, esse olhar do todo, né? E nós temos uma teoria que o todo, ele é muito mais do que a soma das tuas partes. Não é só somar, são coisas individuais, são coisas únicas, são preciosidades ali que precisam ser lapidadas de forma independentes. E a gente tem essa questão dos gêmeos que vai muito nessa nuance de você acabar colocando. E a gente tem que entender que cada uma absorve de forma diferente. Então, eu vou... Tem competências para algumas coisas e para outras não, né? A gente fala muito isso. Eu tive isso com os meus filhos. Em algum momento da vida, eu falei alguma coisa... E aí, o meu mais velho, um dia lá no auge da terapia dele, falou assim: não, mãe, porque em algum momento você falou pra mim, pro Eric, isso me magoou profundamente. O Eric, eu nem me lembro disso. Porque não foi ele o magoado. Eu tenho isso, meu irmão. Meu irmão recorda. Você lembra em 2008? Eu tava junto com você. Ele tava assim. Não, eu não. Eu falei, gente, como um absorve de um jeito e o outro não. Tranquilo. Não, e olha, eu tenho assim, de coisas práticas da vida, medidas. Se na hora que tu coloca uma água, um suco, qualquer coisa, tu tem que colocar a mesma linha. Elas vão lá, colocar o copo do lado pra ver se tá no mesmo tanto que foi colocado de uma pra outra. A comida, a salada se colocou pra uma 3 cenouras e 2 folhas. Não, tem que colocar. Então, precisa realmente desassociar que elas são pessoas independentes, diferentes, entendeu? Que elas têm, tipo assim, elas ficam me questionando, por exemplo, de personalidade. O que é que eu enxergo em uma, que eu enxergo na outra, e eu fico trabalhando isso nelas. Minha filha, você é ótima nisso, nisso, nisso. Você é ótima nisso, nisso. Não tem ninguém melhor ou ninguém pior. Vocês têm habilidades diferentes, só que é um tato que realmente precisava de um treinamento psicológico pra ser melhor. Mas os irmãos competem entre si, né? E Sim. se comparam também. Imagina sendo gêmeos. Gêmeos. E aí eu vou voltar para o nosso assunto, né? Os recursos lúdicos, eles ensinam muito nesse sentido. Porque numa atividade onde elas estão juntas, elas vão ver que em alguns jogos, em algumas atividades, uma se dá melhor e a outra nem tanto. E a outra sempre uma ganha, depois a outra ganha. Daí tem uma outra que ela é muito melhor no outro. E aí você consegue começar a compreender que eu tenho que vivenciar tudo, porque tenho que brincar com a minha irmã. Eu não posso jogar só o que eu gosto. Estimula a outra também querer fazer bem o outro. Mas naquele eu sei que eu sou melhor. E como é bom quando a gente consegue crescer com esse autoconhecimento, entendendo que somos seres humanos. Não somos seres perfeitos, mas somos seres dotados de potencialidades. Todos nós somos, né? E que ao longo da vida nós vamos maximizar algumas dessas potencialidades e minimizar aquelas que a gente tem maior dificuldade, para que a gente se sobressaia nesse universo, nesse mundo que nós chamamos de sociedade. Então, os jogos, as brincadeiras, tudo que a gente hoje pensa em termos de habilidade social para que a criança vença as suas próprias dificuldades. Eu estou com uma dificuldade de concentração, estou com uma dificuldade de raciocinar logicamente, mas sou muito indecisa, não consigo decidir, né? Então, assim,
Criança vai ter demandas a vida inteira, gente. Todo tempo ela tem uma demanda. E para cada demanda a gente vem, então, com um recurso e vai através desse brincar, que é o mais importante aí até os 10, 11, 12 anos, e depois a gente já vai para os jogos de tabuleiro, que hoje a gente tem uma gama de jogos importantíssimos para trabalhar algumas competências, que elas vão entendendo que eu sou um ser dotado de potencialidades, mas também entendo que eu tenho as minhas dificuldades e que essas dificuldades podem ser melhoradas, desenvolvidas, mas não quer dizer que vão ser destacadas. E isso é autoconhecimento, é isso que a gente faz na terapia com os adultos. Vão ser crianças que não vão precisar de terapia da vida adulta. Tomara. Não, mas, gente, autoconhecimento, a gente já falou inúmeras vezes aqui, o quão é importante que tivesse na escola pra gente aprender, né? Pra gente poder realmente se descobrir. Quantos adultos até hoje não estão... Eu tô numa fase de autoconhecimento, tem uns 5 anos que eu comecei a realmente me conhecer. E acho que quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente vai enxergando coisas que, às vezes, que antigamente a gente nem observava, né? E quanto mais a gente vai trabalhando isso, vai abrindo a mente para uma terapia, para poder enxergar e desenvolver coisas que você tem enorme dificuldade. Eu contei aqui no começo, eu tinha um problema muito sério. Vou falar agora, Toia. Fala. Você pode. Isso é sigilo de consultório, não, mas você pode falar. Não, eu era muito ciumenta. Muito. E eu acreditava que vinha proveniente dos relacionamentos que eu tinha tido anteriormente. Em todos, eu acho. Não sei se em todos, de certeza. Mas os 2 últimos, né? Que é o antes e o meu marido, eu tinha muito ciúme. E eu não conseguia enxergar a natureza. E tratando com a doutora, eu nunca cheguei a falar de ciúme com ela. Eu não cheguei nesse assunto, porque a gente vai contando a nossa história, né, de vida, desde quando nasceu. E aí, um momento que eu contei do relacionamento dos meus pais, da separação deles, eu identifiquei. Aliás, eu não, ela que identificou. Dá uma dica. A gente falou, só acompanha, vai acompanhando, vai direcionando. Você não acha que tal coisa? Quando ela falou isso, aí parece que foi Gente, é incrível. É o case que eu tenho, né? A partir daquele momento, foi uma virada de chave na minha vida. Eu nunca tratei efetivamente o ciúme, nunca falei dele. Não cheguei, porque a gente estava em terapia, ainda ia chegar esse momento, e eu acabei tratando. Eu estou livre há mais de 6 anos disso. Do ciúme. Do ciúme patológico, né? Márcia, pra gente finalizar aqui nosso episódio, a gente tem uma pergunta final. Aí na sua trajetória, né, no seu consultório, no seu empreendimento da Ethos Solution e dos brinquedos, fala pra gente você é lembrada pelo quê? Do ponto de vista profissional. Eu quero ser lembrada por ter sido um instrumento de modificação do ser humano. Quando eu vejo que o meu trabalho, o meu fazer e aquilo que eu sou enquanto instrumento, que sou eu mesma, né, dentro da psicologia, e eu consigo proporcionar para o outro mudanças que vão modificar a vida deles, isso é o que eu quero ser lembrada. Vou dar um adendo que esses dias eu precisei falar com um médico e falei, vou ligar para um ex-paciente meu que é gastro em São Paulo. E aí eu falei, desculpa, tô te incomodando. Ele pegou e falou assim, tu já me salvou 2 vezes, eu tenho uma dívida infindável com você. Eu falei, não tem. Quem se salvou foi você. Mas é isso que eu quero ser lembrada, que eu ajudei as pessoas a serem pessoas melhores, a serem pessoas que puderam levar a sua vida adiante e que, através do meu fazer, eu pude contribuir para isso. Eu sou testemunha. Ai, que legal. Daniel concorda. Eu sou testemunha, realmente. Foi libertador para mim, sabe? Porque eu vivia presa, sabe? Tentando controlar o incontrolável. Então, realmente, você foi muito importante na minha vida. Obrigada. É isso, gente. Olha, foi maravilhoso receber minha psicóloga querida.
Eu sempre falo para todo mundo que é a maior referência que eu tenho. Que pena que ela não está mais, a gente não está podendo indicar ela, mas ela vai voltar ano que vem. Vou voltar ano que vem. Ano que vem procurem ela, entendeu? Que ela é realmente incrível, muita experiência. Eu acho que contribui realmente para poder a gente alcançar aí essa evolução, né, enquanto ser humanos. Então, obrigada por ter vindo, por ter falado tanto. Nossa, foi um assunto tão gostoso. A gente gosta de falar de filho, de criança, de desenvolvimento. Isso realmente, né, nós somos mães, então é um assunto se interessa realmente... muito pelo assunto, né? Exatamente. É difícil dar um fim. Obrigada, Márcia, pela sua presença. Amei. Muito obrigada pelos presentes que você trouxe. Convidada que mais presenteou a gente. Parabéns pelos seus empreendimentos, pela sua vida empreendedora, né? Pela coragem de ir atrás de outros ramos também. Mas sem perder, ramos, né? e sem perder a essência, né? Do que você começou, na verdade, também. Eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço estar aqui. Já era fã, né? Já era fã do... Ela assiste a gente. Assisto, comento, compartilho, faço tudo. E para mim é uma grande honra realmente estar aqui, falar um pouquinho, né, desse nosso fazer, que não sou eu, né? Eu tenho uma equipe imensa por trás, a equipe Etos é maravilhosa, Laís é uma sócia, filha, parceira incrível, e que juntas a gente tem feito e construído e escrito um pouquinho dessa história aí que a gente veio dividir com vocês hoje. Muito, muito obrigada. Ai, obrigada. Olha, se você gostou, comenta aí. Se você quer que ela volte para falar sobre relacionamentos, que era esse o tema que a Jaiane queria. Que ela falasse, então, vocês vão amar ela falando. Se você quer escutar, se você quer um café com ela sobre relacionamento, ou sobre qualquer outro assunto, deixa aí também dizendo qual seria. A gente quer relacionamento. A gente quer esse que eu vou escrever. Gente, se vocês estão aqui até agora também, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E aí, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toy Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas, ainda que construtivas, aí você vai lá no da Jaiane Aguilar. Tchau!